Oi, meus amores, tudo bem com vocês? A tia Lauren continua aqui, morrendo de saudade de cada um de vocês, mas muito feliz porque vocês estão respondendo as questões de teatro. Eu fiquei bem contente com as respostas do Teatro de Comédia dell'Arte que vocês me enviaram durante essa semana. Eu gostaria de lembrar que quem ainda não se inscreveu no canal da professora Lauren Christ, que pode entrar lá, clicar no sininho para receber em primeira mão todas as aulas que forem postadas. Quem está inscrito no YouTube recebe primeiro do que quem está nos grupos, tá? E lembrar também de você se inscrever no canal da Escola Sementinha do Saber, que vão estar todas as aulas em breve lá também. A aula dessa semana é uma aula sobre o teatro elisabetano. Então, só para a gente recordar, a gente viu o teatro lá na pré-história, que praticamente o teatro nasceu junto com o homem. A gente viu o teatro no período grego. A gente viu também o teatro oriental, né? O teatro No e o teatro Kabuki. A gente voltou para o teatro ocidental com a comédia dell'arte que a gente viu na semana passada. E ainda no Oriente, desculpem, ainda no Ocidente, mais ou menos na mesma época em que acontecia a comédia dell'arte, acontecia junto na Inglaterra o movimento do teatro elisabetano, que foi o período que foi governada a Inglaterra pela rainha Elizabeth I, tá? Que foi em torno mais ou menos de 1558 até 1603. Esse período teve como grande representante desse teatro elisabetano o famoso, que vocês devem conhecer, se não conhecem ainda, a professora Lauren aqui está contando para vocês agora quem foi William Shakespeare. Ele foi o maior dramaturgo de todos os tempos, poeta, romancista. Ele escreveu muitas peças, como muitas comédias e também como muitas tragédias, tá? Então essa influência do teatro de Shakespeare, do teatro elisabetano, vem de uma época do Renascimento, é uma época que eles chamam de renascentista, tá? E veio com as culturas gregas, referências, né, da cultura grega, referência do humanismo, do cientificismo, né? Então o homem passa a prestar atenção na produção humana, na ciência, né? E a Inglaterra começa o seu movimento na descoberta de outros países, começa junto com a Espanha a buscar novos negócios em outros países. É um período muito importante para toda a cultura ocidental. Então, nessa aula, eu vou colocar um pequeno vídeo para que vocês observem um pouquinho como que foi esse período, para vocês se aprofundarem um pouquinho. É um vídeo bem rápido. E depois eu vou contar a história de Romeu e Julieta para vocês, mas em forma de poesia, ok? O teatro renascentista ocorreu durante o Renascimento Cultural. Teve início na Itália no século XV, mas se expandiu para países como Inglaterra, França e Espanha. Esse teatro se caracterizou como um teatro popular de caráter cômico e explorou diversos temas da sociedade. As principais características desse teatro foram o antropocentrismo, homem como ser importante, inteligente, livre e figura central. Textos improvisados, com linguagem usual, com pouco rebuscamento, visando o público geral, caráter cômico e abordava diversos temas da sociedade. Nicolau Maquiavel foi um dos dramaturgos mais importantes do período. Escreveu Mandrágora em 1524, sendo uma comédia de 5 atos. As comédias e tragédias de Shakespeare também marcaram um período, com peças importantes como Romeu e Julieta, Hamlet, A Megera Domada e dentre outros.
O teatro elisabetano foi produzido durante o reinado de Elizabeth na Inglaterra, entre 1558 e 1603. Teve como seu grande nome William Shakespeare. Recebeu influência da cultura grega, do humanismo e do cientificismo. Era improvisado e ao ar livre, mas com o aumento da popularidade, fez surgir pequenos teatros de construções simples, circulares ou hexagonais. Os atores e o texto se comunicavam nas entrelinhas com o espectador, tornando o teatro elisabetano uma espécie de metateatro. A ausência de grandes cenários e ornamentos também facilitava a relação de intimidade entre o personagem e o público. Mulheres eram proibidas de atuar, então todos os papéis femininos eram feitos por atores homens. Os principais tipos eram tragédia, comédia e o estilo novelesco. William Shakespeare possui aproximadamente 40 peças, dentre elas comédia, tragédia, poemas narrativos, sonetos e peças históricas. Abordou temas como sentimento, amor, questões políticas, sociais e humanas. Sua obra se divide em 3 fases, sendo a primeira fase, de 1590 a 1602, caracterizada por peças históricas, tragédias e comédias. A segunda fase, de 1602 a 1610, caracterizada por tragédias e comédias. E a terceira fase, de 1610 a 1616, caracterizada por peças menos trágicas de caráter conciliatório. Esperamos que você tenha gostado. Compre a nossa apostila de resumos de teatro no site da Amazon, por apenas R$ 2,50. O link está na descrição. Então, Romeu e Julieta é um clássico da literatura universal, tá? Ele vem há séculos seduzindo gerações de leitores apaixonados que encontram nas páginas que foram escritas pelo inglês William Shakespeare uma das mais belas e trágicas histórias de amor de todos os tempos. Essa história que eu vou contar para vocês, ela tá num formato de poesia de cordel, tá bom? Romeu e Julieta, que há muito tempo nos encanta. Duas famílias inimigas, amor, tragédia e vingança. Montecchio e Capuleto, amizade, briga e esperança. Um grande encontro aconteceu no meio da multidão. Romeu descobriu Julieta e surgiu uma grande paixão. Num lindo baile de máscaras, eles dançaram. Entre esses dois jovens, o amor logo reinou. Um encontro na varanda, uma paixão se realizou. Um pedido de casamento, então, a sua mão ela entregou. As duas famílias se encontraram, uma briga aconteceu, na praça de Verona a morte apareceu. Mercúcio matou Benvolio, e Mercúcio foi morto por Romeu. A Julieta, a ama, logo contou do que havia acontecido, da briga em que Romeu se envolveu, matando seu primo querido. O casamento quase chega ao fim. Contudo, o que tinha ocorrido, o perdão de Julieta, logo chegou. O casamento desses jovens assim começou. Com a ajuda de Frei Lourenço, ele se concretizou. Os pais de Julieta, sem saber do acontecido, entregaram a sua mão para o outro prometido. E então um plano teve que ser desenvolvido. Frei Lourenço um elixir desenvolveu para dar a Julieta e ela fingir que morreu. A família dela não saberia, apenas o seu amado Romeu. E no seu quarto, Julieta o elixir tomou, e então em sua cama ela desmaiou. A sua família, a morte dela pensou. O plano de Frei Lourenço era uma mensagem enviar, por um mensageiro a Romeu se destinar. Só que o plano se arruinou, pois a carta não se pôs a chegar. A família de Julieta, o seu corpo foi velar.
em uma casinha no cemitério onde todos foram admirar. Tarde Romeu soube da notícia pelo seu amigo Baltazar. Romeu, desesperado, foi até o boticário. Um veneno ele encomendou. Chegando ao cemitério, Conde Paris ele encontrou. Os dois iniciaram uma briga e Paris, Romeu o matou. No caixão, Romeu falou a Julieta: minha amada, no céu vou te encontrar. Depois disso, o veneno ele pôs-se a tomar. Chegando Frei Lourenço, tudo viu, e o destino não podia mais ele mudar. Julieta, vendo Paris e Romeu aos seus pés, desesperada ficou. O veneno tentou tomar, porém, nenhuma gota encontrou. A única solução, no coração, um punhal enfiou. Depois de tudo isso, as duas famílias a amizade querem. Para isso, precisou dois jovens morrerem, para que as pazes assim fizessem. Esse texto foi criado pela turma do primeiro ano do NEI, o Núcleo de Educação Infantil da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Espero que vocês tenham gostado dessa poesia e essa semana não tem atividade, tá? A única tarefa de vocês é me contar se já conheciam essa história ou, se não conheciam, se gostaram da história, tá bom? Um beijo para vocês, crianças. Muito obrigada.